A luz do poste piscava. Marina apertou o passo na Rua dos Aflitos. Aquela viela estreita que cortava o bairro velho como uma cicatriz. 3 da manhã. O turno duplo no hospital tinha destruído suas pernas. Mas ela precisava do dinheiro. Sempre precisava. Desde que Rafael saiu, levando metade dos móveis e toda a esperança, Marina trabalhava sem parar. 2 empregos. 3 se contasse os plantões extras. O apartamento minúsculo não se pagava sozinho e as contas de sua mãe no asilo chegavam todo dia 5, implacáveis como a maré. O vento arrastava folhas secas pelo asfalto rachado. Algo mais também. Um cheiro podre, doce, como carne deixada ao sol por dias. Ela cobriu o nariz com a manga do jaleco, acelerando. As casas antigas se amontoavam de cada lado, janelas quebradas, portões enferrujados, muros cobertos de pichações que pareciam gritos congelados no tempo. Ninguém morava ali havia anos, não desde os desaparecimentos. Marina conhecia as histórias. Todo mundo conhecia. Entre 1987 e 1992, 17 crianças sumiram naquelas ruas. 17 famílias destroçadas. A polícia vasculhou cada casa, cada porão, cada centímetro de terra. Nada. Nem corpos. Nem pistas. Apenas o silêncio crescente e o medo que se instalou como mofo nas paredes. Então vieram as demolições. A prefeitura decidiu que era melhor esquecer, desapropriar, apagar. Mas algumas casas resistiram, esqueletos de concreto recusando-se a morrer completamente. Tap, tap, tap. Marina parou. O som vinha de trás. Passos? Não. Algo sendo arrastado. Pesado, irregular, como um saco cheio de... O quê? Entulho? Roupas? Ela se virou devagar. A rua estava vazia. O poste piscou novamente e, na escuridão entre os brilhos, Marina jurou ter visto uma silhueta. Alta, encurvada, carregando algo volumoso nas costas. Tem alguém aí? Sua voz saiu trêmula. Silêncio. O vento parou, completamente. As folhas caíram no chão de uma vez, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Então veio a resposta, não em palavras, mas em som. Um raspar áspero, como unhas em tecido grosso. E uma respiração, lenta, profunda, úmida, como se viesse de um pulmão cheio de líquido. Marina deu um passo para trás, depois outro. A silhueta se moveu. Um deslizar lento, emergindo da sombra entre 2 casas. O poste piscou e, por uma fração de segundo, ela viu com clareza. Era um homem. Alto, magro demais. Usava roupas que pareciam ter sido costuradas de pedaços diferentes, calças rasgadas, uma camisa que já foi branca, um casaco sem mangas que brilhava de tanta sujidade acumulada. Mas o pior era o rosto. Vazio. Não de expressão, mas literalmente as feições estavam lá. Nariz, boca, olhos, mas pareciam desenhadas apressadamente, como se Deus tivesse desistido no meio do trabalho. E o saco, aquele saco enorme de juta nas costas, amarrado com corda grossa, manchado de algo escuro que escorria pelas laterais. Ele se mexia. Marina correu. Seus tênis batiam no asfalto, enquanto o coração explodia no peito. Não olhou para trás. Não podia. O instinto gritava que se olhasse, veria algo que quebraria sua sanidade em pedaços. Tap, tap, tap. Os passos acompanhavam.
mais rápidos agora, mais próximos. E aquele arrastar contínuo, o saco pesado deixando um rastro úmido no chão. Ela dobrou à esquerda na viela do cemitério velho. Erro terrível. Beco sem saída. O muro alto bloqueava a passagem, coberto de era morta e manchas de umidade que formavam padrões. Rostos? Mãos? Ela não quis olhar direito. Marina se virou, pressionando as costas contra o tijolo gelado. A silhueta emergia da escuridão com calma grotesca. Agora que estava mais perto, Marina via os detalhes. As unhas sujas e compridas, os dedos finos que seguravam a corda do saco com força obscena. O cheiro. Meu Deus, o cheiro. Não era... Seus tênis batiam no asfalto enquanto o coração explodia no peito. Não olhou para trás. Não podia. O instinto gritava que se olhasse, veria algo que quebraria sua sanidade em pedaços. Tape. 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 Os passos acompanhavam, mais rápidos agora, mais próximos. E aquele arrastar contínuo, o saco pesado deixando um rastro úmido no chão. Ela dobrou à esquerda na viela do cemitério velho. Erro terrível. Beco sem saída. O muro alto bloqueava a passagem, coberto de era morta e manchas de umidade que formavam padrões. Rostos? Mãos? Ela não quis olhar direito. Marina se virou, pressionando as costas contra o tijolo gelado. A silhueta emergia da escuridão, com calma grotesca. Agora que estava mais perto, Marina viu os detalhes. As unhas sujas e compridas, os dedos finos que seguravam a corda do saco com força obscena. O cheiro, meu Deus, o cheiro. Não era só decomposição, era esgoto, urina fermentada, sangue velho, terra de túmulo. Por favor, Marina sussurrou, as mãos trêmulas procurando algo da parede, qualquer coisa. Eu não vi nada, eu juro que não vi. O homem inclinou a cabeça. Devagar, muito devagar, como um pássaro estudando um inseto. Os olhos, ela finalmente encarou os olhos. Eram fundos, opacos, como poços secos onde nada cresce. Então, ele sorriu. Não havia dentes. Apenas buracos negros na gengiva apodrecida, com fiozinhos de tecido pendurado. A língua era grossa, coberta de uma camada branca de fungos. Você viu? Ele disse. A voz era um arranhão, como vidro moído contra metal. Cada palavra saía com um sibilo úmido. Todos veem, eventualmente, mas ninguém acredita. Ninguém quer acreditar, até virar parte do saco. O saco se contorceu violentamente. Algo dentro batia contra o tecido, deixando marcas impossíveis. Dedos pequenos, mãos, um rosto inteiro pressionado de dentro para fora. A boca aberta num grito silencioso, os olhos esbugalhados e vazios. Marina gritou. O som ecoou pelas ruínas, voltando distorcido, multiplicado, como se 1000 gargantas respondessem de dentro das casas abandonadas. O homem avançou. Marina se jogou para o lado, raspando o ombro no muro. Pedaços de reboco caíram, revelando tijolo vermelho embaixo. Ela correu de volta para a rua principal, os pulmões em chamas, a visão embaçada de lágrimas e terror. Precisava de ajuda. Polícia, vizinhos, qualquer pessoa. Mas a Rua dos Aflitos estava diferente. As casas agora tinham luzes acesas, fracas, amareladas, como velas. E em cada janela, sombras se moviam. Figuras paradas, observando. Todas com a mesma postura curvada. Todas segurando sacos. Dezenas deles. Não. Marina tropeçou, caindo de joelhos no asfalto. Sangue quente escorria do rasgo em sua calça. Ela sentiu o joelho bater no chão, a dor aguda subindo pela perna. Tap, tap, tap. Ele se aproximava. Lento agora. Não havia pressa.
Ela não tinha para onde ir. Marina olhou ao redor desesperada. Uma casa, ali, com a porta entreaberta. Luz vermelha pulsando lá dentro. Ela se arrastou, ignorando a dor, entrando pela abertura estreita. O interior era pior. Paredes cobertas de manchas. Não eram manchas, eram desenhos, feitos com sangue seco. Centenas deles. Palitinhos representando crianças, sempre o mesmo padrão. Uma figura pequena e, ao lado, uma figura grande segurando um retângulo. O saco. No centro da sala, uma mesa quebrada. E sobre ela, fotografias. Antigas. Desbotadas. Marina se arrastou mais perto. A curiosidade mórbida vencendo o medo. As fotos mostravam crianças. Todas sorrindo, todas desaparecidas. Ela reconheceu alguns rostos dos cartazes antigos que ainda apareciam em reportagens ocasionais. Ana Paula, Carlos, Júlia, Rodrigo. E no verso de cada foto, escrito em caligrafia infantil tremida, ele disse que a mamãe estava me esperando. Ele prometeu doces. Ele conhecia meu nome. Eu confiei. Marina sentiu a bile subir. Aquele lugar era um santuário. Um memorial retorcido. Para quê? Para quem? Crash! A porta se escancarou. O homem entrou, curvando-se para passar pelo batente. O saco roçou na madeira, deixando um rastro de algo viscoso. Você não deveria ter entrado aqui. Ele sussurrou. Agora a voz tinha camadas, como se várias pessoas falassem juntas, desafinadas. Este é o lugar sagrado, onde os esquecidos dormem. Por que está fazendo isso? Marina soluçou, se encolhendo contra a parede. Por que não pode simplesmente me deixar ir? O homem parou. Por um longo momento, apenas a respiração úmida preencheu o silêncio. Então, ele abaixou o saco. Devagar. O tecido se acomodou no chão com um baque surdo, molhado. Você quer saber? Ele perguntou, inclinando-se para a frente. Você realmente quer? Marina não respondeu. Não conseguia. Ele continuou mesmo assim. Eu era como você, há muito tempo. Caminhava por esta rua, morava aqui, tinha uma filha, pequena, cabelo preto, olhos grandes. Ela desapareceu em 1989. 8 anos. Saiu para comprar pão. Nunca voltou. A voz dele quebrou. Algo quase humano atravessou aquela expressão vazia. Procurei. Deus, como procurei. Meses. Anos. A polícia desistiu. Diziam que ela fugiu. Que eu era mau pai. Minha esposa me deixou. Todos me deixaram. E eu continuei, sozinho, nesta rua maldita. Ele tocou o saco suavemente, quase com carinho. Até que encontrei, no porão de uma casa. Não era só ela, eram todas, 17 crianças, empilhadas, decompostas, esquecidas. E algo acordou em mim naquele dia, uma compreensão, um propósito. Marina tremia violentamente. Você está louco? Não. Ele ergueu o rosto. As órbitas agora brilhavam com uma luz esverdeada, antinatural. Eu sou necessário. Alguém precisa carregar. Os esquecidos não podem descansar sozinhos. Eles precisam de um guardião, um carregador. Alguém que nunca esqueça. Isso não faz sentido. Faz! A voz explodiu, fazendo a casa tremer. Poeina caiu do teto. Porque ninguém mais lembra. Ninguém procura.
Ninguém liga. Eles construíram shopping em cima das dores, condomínios em cima das lágrimas. E alguém precisa gritar que eles estavam aqui. O saco explodiu em movimento. Formas se debatiam lá dentro, pressionando o tecido, rasgando de dentro para fora. Pequenas mãos pálidas começaram a emergir, dedos ossudos se estendendo. E então Marina entendeu. Não eram apenas corpos. Eram almas, presas, amarradas àquele tecido imundo por mágoa e abandono. Elas não queriam estar ali, mas não sabiam como sair. Não! Marina puxou os joelhos contra o teito. Eu não fiz nada. Eu não sabia. Mas agora sabe. Ele abriu o saco completamente. O interior era impossível. Escuro demais. Profundo demais. Como se o tecido se esticasse até outro lugar. Outra dimensão onde o tempo não existia e o sofrimento era eterno. Rostos pálidos se pressionavam contra as paredes internas, bocas abertas em gritos sem som, olhos vazios fixos em Marina. E eles a chamavam. Sussurros fracos, quebrando-se em súplicas desesperadas. Ajuda, mamãe. Dói. Tanto frio. Por favor, não me deixa. Ninguém vem. Ninguém lembra. Meu nome. Qual é meu nome? Esqueci meu nome. O horror final não foi a escuridão ou as mãos. Foi perceber que eles realmente tinham esquecido. As crianças dentro do saco não lembravam mais quem eram. Marina foi puxada para dentro. A notícia saiu 3 dias depois. Apenas uma nota de rodapé na página 7. Enfermeira desaparecida na região do antigo bairro dos Aflitos. Marina Souza, 34 anos, foi vista pela última vez deixando o hospital municipal. Polícia investiga possível assalto. Família pede informações. 119 XXXXX XXXX. Sua mãe, no asilo, perguntou pela filha durante 2 semanas. Depois, esqueceu que tinha uma filha. O apartamento foi retomado pelo banco após 3 meses de atraso. Ninguém mais falou o nome de Marina Souza. Ninguém nunca prestava atenção. 6 meses se passaram. Lucas Mendes dirigia pela cidade quando o GPS falhou. A tela piscou, redirecionando-o para uma rota alternativa. Economize 12 minutos, prometia o aplicativo. Ele suspirou, virando à direita. Cliente importante amanhã cedo, precisava dormir. A placa estava quebrada, mas ele conseguiu ler Rua dos Aflitos. Atalho estranho, murmurou, diminuindo a velocidade. O bairro parecia abandonado. Casas destruídas, rua vazia, poste piscando. Mas então ele viu alguém. Uma mulher, de jaleco hospitalar, parada sob o poste que piscava, como se esperasse um táxi. Lucas parou o carro, abaixando o vidro. Ela parecia perdida. Talvez precisasse de ajuda. Ei, tudo bem? Ele forçou um sorriso amigável. Precisa de carona? Esse lugar é meio sinistro. A mulher se virou lentamente. Era Marina, mas não era. A pele estava cinza, rachada, os olhos fundos e vazios. Vazios demais, como se algo tivesse sido arrancado de dentro. E nas costas, um saco de juta imenso, manchado de vermelho escuro, se mexendo com vida própria. Pequenas mãos empurravam o tecido de dentro. Ela sorriu, sem dentes, apenas buracos negros, cheios de escuridão líquida. Você viu, agora você carrega. Lucas pisou no acelerador. O carro rugiu, os pneus cantando no asfalto molhado.
Ele não olhou pelo retrovisor. Não podia, não queria. Mas enquanto fugia, enquanto a adrenalina queimava suas veias e o coração ameaçava explodir, uma única certeza cresceu em sua mente como gelo se espalhando. Ele voltaria. Não por escolha, mas porque o GPS redirecionaria. A rua apareceria. O poste piscaria. Todos voltavam. Porque a Rua dos Aflitos sempre precisaria de mais carregadores. E os esquecidos nunca, jamais parariam de chamar. Na manhã seguinte, o celular de Lucas tocou. Número desconhecido. Ele atendeu ainda tremendo da noite anterior. Alô? Silêncio. Depois, uma voz de criança. Fraca, chorosa. Tio, você viu a gente? Por favor, não esquece. Não deixa apagar. A gente tá com tanto frio. Lucas desligou. Bloqueou o número. Jogou o celular no sofá. Mas quando pegou de volta, havia uma mensagem. Uma foto. Dele. Naquela noite, na Rua dos Aflitos. Ao fundo, várias silhuetas carregando sacos. E no reflexo do vidro do carro, ele podia ver claramente. Algo já estava sentado no banco de trás, com um saco pequeno, vazio, esperando. Fim. Ou será? Porque se você leu até aqui, agora você sabe. Sabe dos esquecidos, sabe da Rua dos Aflitos. E na próxima vez que o seu GPS travar, quando sugerir um atalho estranho, quando você virar naquela rua que não deveria existir, ouça com atenção. Tap, tap, tap. Ele está chegando. E desta vez, talvez seja seu nome que ninguém lembrará.